Olá, povo lindo! Quem vos fala é Regina Rufino, aqui da ULID Podcast. A gente está começando aqui esse podcast. Vamos ter vários episódios falando sobre empreendedorismo, sobre liderança, sobre protagonismo, sobre propósito, vida pessoal, carreira. Muita coisa legal vindo por aí. Fiquem atentos, não saiam do nosso canal. No episódio de hoje, vamos abordar sobre empreender, liderança, vida pessoal e propósito de uma maneira muito simples e poderosa. Nossa convidada é super, mega, hiper especial. Sempre ouvi falar muito que a gente tem uma personalidade muito parecida, mas eu sempre digo que eu sou a senhora melhorada. Uma senhora sorridente, de 82 anos, pilateira, empresária e líder nata. Essa é Maria da Hora Santos, mais conhecida como Dona Neném. Para começar, a primeira pergunta é: a senhora acredita que não é empresária, mas como é que a senhora se tornou empresária? Como é que a senhora teve a ideia de criar um comércio para ser sua renda extra, mas que se tornou a principal renda familiar? Eu sempre tive vontade de comerciar, fazer um comércio. Porque, na verdade, desde a época do meu pai, que eu vinha sempre com ele negociando. E eu gostava muito daquele comércio que ele tinha e gostava muito de comprar e vender. Né? E por isso eu continuei e comecei pouquinho. E graças a Deus que hoje eu me considero um comércio. Sim, e que comércio, que criou 3 filhos que se formaram numa faculdade, mesmo sem muito estudo. Como é que a senhora vê essa importância? Qual é o seu orgulho disso tudo? Não, eu tenho um orgulho muito grande porque, na verdade, eu sempre trabalhei, né, no comércio como em outras coisas que eu queria fazer, né, eu fazia. E aí, junto com seu pai, né, que é o meu esposo, nós conseguimos botar vocês na escola, demos o primeiro passo e depois vocês continuaram. E foi um orgulho muito grande para a gente, né? Que bom. A senhora já sentiu a sensação que a senhora não ia dar conta da casa, dos filhos? Não, nunca senti isso. Eu sempre sabia que eu dava conta de uma casa. Sempre eu pensei isso. Porque quando eu assumi um compromisso de uma casa, porque eu sabia que eu dava conta. E nunca tive medo. Sério? Nunca tive medo. Sempre tive a minha responsabilidade como dona de casa, como mãe de família, e nunca tive medo de nada. E a senhora acha que essa força vinha de onde? Vinha de Deus. Ah. Vinha de Deus. E eu lembro que a senhora já foi CLT. Então, assim, ó, a senhora trabalhou na roça, e aí eu acho que até os 25 anos, mais ou menos. Foi. Depois a senhora foi doméstica durante uns 3 anos. 3 anos. E aí foi para Camaçari e começou a ser autônoma, né? Porque a senhora lavava roupa de ganho, vendia revista. Eu fazia tudo. Só que quando a senhora tinha o comércio, a senhora tinha o comércio e tinha 3 filhos para criar. E como é que a senhora gerenciava e não tinha medo, não tinha nada? Não tinha medo de nada. Eu sempre pensei que eu dava conta. Muito bem. Isso tudo. E hoje em dia eu sempre falo assim, as pessoas acabam rindo quando eu falo assim: você já ouviu falar de alguém que morreu de trabalhar? Porque durante a minha vida inteira, eu vi pai trabalhar todos os dias sem dizer que estava cansado, sem reclamar. Sem reclamar. E hoje em dia as pessoas, só porque trabalham um pouco além, já estão reclamando e tal. E vocês acabaram passando o amor e o que o trabalho tem de retorno para uma família. Então, eu acho que isso acabou fazendo com que o trabalho não fosse uma coisa ruim e pesada. Não foi não. Não foi não. E por que a senhora gosta tanto de trabalhar?
Eu gosto de trabalhar porque desde pequena que eu trabalho. Desde 10 anos que eu trabalho. E aí eu me criei trabalhando. Trabalhando na roça. Depois da roça, eu trabalhava também, ajudava meu pai a matar boi, matar porco. E ele botou também uma quitandinha e eu comecei também a trabalhar junto com ele. E aí a gente foi à frente. Tivemos nada. Eu nunca tive medo de trabalho, nunca tive medo de nada. Só de dormir sozinha. De dormir sozinha. E também de andar sozinha, né? Porque, na verdade, principalmente hoje, eu já andei muito sozinha. Mas hoje em dia eu não gosto mais de andar sozinha. Não gosto não, eu não ando sozinha mais. Sim, porque também a gente começou a proibir, né? Senão a senhora ficava andando sozinha o tempo todo. Quando a gente fala de vida pessoal, tem uma coisa que eu queria que a senhora falasse para quem está nos ouvindo. A senhora, aos 70 anos, perdeu seu filho. Mas a senhora sempre demonstrou, mesmo com essa perda, com a saudade, muita força. Com certeza. Então, que conselho a senhora daria para as pessoas? Ah, mas o conselho que eu dou é que também tenha fé em Deus em primeiro lugar, porque a gente tendo fé em Deus, a gente consegue tudo. Porque se a gente for botar a cabeça para pensar o que é a vida, então hoje nós estamos aqui, amanhã não está. E então, eu não ia baixar minha cabeça para pensar. Meu filho foi-se embora, eu também não quero mais nada, eu não vou trabalhar, eu não vou fazer mais nada, eu não vou sair. Não, a vida continua. E então, por isso, eu tenho minha convicção que ele está em um bom lugar e eu também estou aqui vivendo, graças a Deus, com trabalho, com orgulho em ter a filha que eu tenho, que é a Regina Rufino, Muito né? bem. E vivo feliz. Eu vivo feliz da minha vida. Não tenho o que reclamar. Muito bem. E qual conselho a senhora poderia deixar para as aspirantes a empresárias? A pessoa que quer abrir um comércio, quer empreender, qual conselho a senhora daria? Aqui em frente, não esmoreça. É para frente que se anda e a gente não pode esmorecer por nada. Então, coloca um comércio, não dá certo aquele, passa para outro. Vê o qual que vai dar certo. Porque tudo um dia tem que dar certo. Então, quando a senhora fala isso, e a senhora, eu costumo dizer que a senhora não sabe de onde vem, mas é a sabedoria em pessoa. Porque isso é pensar positivo. Então, hoje em dia, a gente fala muito, pense positivo, não tenha pensamentos negativos, porque acaba atraindo coisas ruins. Então, esse conselho é pensar positivo, que Pensar você vai positivo. atrair toda a abundância. É, Tá vendo quanta sabedoria? pois é. Mas essa sabedoria já vem de berço, porque quando eu saí para trabalhar em Salvador, que eu trabalhei 3 anos em Salvador, de doméstica, então o meu pensamento era eu ter uma casa, uma família e um jeito de eu viver. E isso Deus conseguiu para mim. Muito bem. E só para a gente concluir, tem mais uma coisinha que a senhora fala que a senhora nem imagina o quanto faz diferença na vida das pessoas. Que é, não existe um bom sem defeito. Com certeza, não tem. E isso quer dizer o quê? Que todo mundo tem algum defeito ou... Tem. E não por isso a pessoa deixa de ser boa. Não. E que a gente tem que conseguir respeitar a forma A como forma cada... que a pessoa é. Exatamente. Tá vendo quanta sabedoria? E o que mais a senhora gostaria de falar para os ouvintes? Como é que a senhora se sentiu gravando essa entrevista? Não, eu me senti feliz. Eu me senti feliz porque eu não esperava isso. Porque você me disse que era para vir aqui em Salvador, mas não me disse para que era. Só me disse assim, não, a senhora vai gravar um áudiozinho, né? Não foi isso que você falou? Então eu não sabia também que eu ia ser maquiada, eu vim saber no meio do caminho que eu ia ser maquiada. Então cheguei aqui, eu estou feliz.
Que bom. Eu estou feliz, graças a Deus. Porque estou aqui junto de você, estou junto de todo mundo aí, né? Que a senhora gosta, né, de estar com a galera aí. Que coisa boa, né? É muito bom essas coisas, a gente ter conhecimento, a gente ter amizade, né? Que isso tudo se resume, tá vendo como ela é sábia? Isso tudo se resume a networking. Agora tá explicado de onde eu tiro tantos conceitos e inspirações. Pois é, Tá vendo? é isso mesmo. É porque você encontrou uma mãe que não foi aquela mãe sem juízo, aquela mãe sem responsabilidade. Você encontrou uma mãe corajosa, de garra, para dar conta da família. E Muito como bem. estou dando até hoje. Muito bem. Eu vivo sozinha, mas estou dando conta de todo mundo. Muito bem, tá vendo aí? E a senhora, após os 80 anos, conseguiu mudar completamente de vida. Com certeza. E vive com o mesmo sorriso de sempre. E vivo. É. Então, E, vi- diga. e vivo porque cada pessoa que chega lá no meu comércio sempre me diz assim, mas dona Neném, eu nunca vi a senhora triste. Eu digo, eu não tenho como ficar triste. Eu vou ficar triste para quê? Eu não tenho motivo nenhum para ficar triste. A minha vida é assim. A minha vida é de alegria. Eu tenho muita fé no Senhor. E esse Senhor é que me dá força, que me dá coragem, me dá tudo na minha vida. Com certeza. Quando a gente tem fé, tudo vem. Tudo vence. Então E tá é por bom. isso que eu estou vencendo. Parabéns! Muito obrigada pelo seu tempo, por ter vindo aqui, por continuar sorrindo, porque a senhora podia ter ficado brava. Ai, eu vou me maquiar, eu vou gravar uma coisa que eu nem sei o que eu vou gravar. Não, a gente tem que enfrentar. Exatamente. Não pode esmorecer. Tem que enfrentar tudo, vai com medo mesmo. Tem que enfrentar tudo, né? E eu estou enfrentando até hoje, que você sabe que a perca do seu pai era para eu ter esmurecido e dizer, não, eu não vou fazer mais nada, só vou viver do meu saláriozinho. Não, eu enfrentei. É agora que trabalha mesmo. Eu enfrentei e agora que eu trabalho e gosto de trabalhar, eu me dou muito bem, recebi aquelas pessoas que conversam comigo, eu também converso com as pessoas, aconselho as pessoas, para mim está sendo maravilhoso ali. E não quero sair da minha casa, só quando Deus mandar me chamar. Eu tenho que perguntar para ela o seguinte, porque ela se dedica tanto por mim. Né? É uma pergunta que por que ela se dedica tanto? Por que você se dedica tanto por mim? Mas, assim, eu vejo que é bíblico que a gente tem que honrar pai e mãe. É, Então, eu acho que É eu não faço verdade. mais do que minha obrigação. é. Então, eu acho que... E aí, para as pessoas que estão ouvindo, principalmente para os jovens dessa geração, eu costumo dizer que as pessoas falam, porque os jovens dessa geração, mas a geração ela foi feita pelas gerações anteriores. Então, eu sempre vi que a senhora sempre honrou o seu pai. Então, a senhora sempre, e ao longo da vida toda, de todas as histórias que a senhora falava, de respeitar, de honrar, de ajudar, Pois é. eu só copiei. Aprendeu. Aprendi bem, tá vendo? Aprendeu. E é assim mesmo, né? Porque nós fomos criadas assim, respeitando os mais velhos, tomando bênção, considerando, entendeu? E ajudando. Sim. E os maiores valores que a senhora e Painho conseguiram passar, justamente Foi isso aí. você honrar os seus pais, você ter o carinho, a atenção, o cuidado. Você ter fé. Então, se não tivesse fé, nada seria... Fé e sabedoria. É o que a gente pode ter. Exato. E quando foi que a senhora teve a ideia de sair de Amargosa para vir para Salvador trabalhar? O que fez a senhora se incomodar? E assim, eu sinto que a senhora acaba tendo alguns incômodos que transformam, que faz a senhora mudar de a ação. Mas isso aí, a história é muito longa. Porque eu fui noiva de um rapaz 1 ano e 8 meses.
E então ele terminou. Ele arrumou uma outra mulher e terminou comigo. E então eu pensei, eu vou ficar aqui fazendo o quê? Trabalhando aqui na roça? Não, eu vou pensar em sair. É só que quando surgiu a conversa para mim vir para Salvador, que era um fim de mundo que morava lá no interior, aí meu pai falou que eu não vinha. Eu disse a ele que eu vinha, porque eu já estava com meus 20 e tantos anos, eu disse a ele que eu vinha. Aí ele disse, então, se você for e você se der bem, você fica lá. E se você se der mal também, você fica lá. É só que Deus é tão maravilhoso que eu nunca me dei mal. E honrei o nome dele, porque ele achava que eu ia me perder, eu achava que eu ia ficar uma pessoa sem amor à família, mas foi o contrário. Eu tive o mesmo amor, não só porque ele falou isso, que eu fiquei com raiva dele, não. Eu tive o mesmo amor pela minha família até o final, da minha mãe e dele também. Veio para aqui. Mas a senhora falou também que a senhora queria ter uma família. E naquela época, uma mulher que queria ter família não necessariamente estava associado também a trabalhar. Pelo contrário, geralmente as mulheres daquela época tinham uma família, casavam, mas não trabalhavam. E o que fazia a senhora também querer ser uma dona de casa e trabalhar? Mas eu trabalhava em casa. Não era para trabalhar na rua. Mas em casa eu fazia o meu trabalho. Eu fazia tudo em casa. Você sabe que eu fazia crochê, eu fazia tricô, eu costurava um pouquinho. Então eu me virava, eu arranjava o dinheiro. Então era empresária. Primeiro era autônoma, depois virou empresária mesmo, porque abriu um comércio. E eu abri o comércio bem pequenininho, e ele trabalhando nas empresas, e eu em casa, lavando uma roupinha de ganho, vendendo umas balazinhas, e foi indo, e aí eu criei um bar. E desse bar, eu me animei para aumentar o comércio. Aí depois eu falei, não, eu não quero mais vender cachaça, não quero mais vender cerveja, nada aqui. Eu quero vender para levarem. E justamente tudo que eu pensei deu certo. Muito bem. E a senhora sabe que a senhora era uma pessoa fora da sua época, porque as mulheres acabavam ficando somente como dona de casa, não empreendiam. Hoje em dia a gente vê muita mulher empreendedora. E assim, para essa geração de agora, qual conselho a senhora dá para que ela seja uma esposa e também uma empreendedora ou trabalhe fora, enfim? Mas eu tenho que aconselhar sim, porque a gente tem que trabalhar. Ou fora, ou em casa, a gente tem que trabalhar. Não pode ter aquele desânimo de dizer, porque meu marido trabalha, ganha bem, eu não quero trabalhar. Não, tem que trabalhar, porque a gente trabalhando, a gente tem o nosso. O dele é dele, o nosso é nosso. Só faz mesmo ajudar, né? Uma renda extra para a família. Não é? Então, a minha ideia toda a vida foi essa. Muito bem. Então, obrigado pelo seu tempo, pela sua energia, pelo seu sorriso. Todo mundo que conhece a senhora acaba se apaixonando, não tem jeito. Todo mundo fala de manhã. E eu espero que todo Muito mundo... obrigado também por você ter me chamado, por eu estar aqui, né? Feliz, porque eu estou feliz. Não estou triste. Estou muito feliz pelo convite que você me fez e também por todo mundo, né? Que me apoia. Que bom. Por hoje é só. Obrigada. Então tá.